Ok. Bom dia. Eu quero agradecer a presença de nossos alunos, nossos colegas professores e outros convidados para esta cerimônia que vamos a iniciar daqui a pouco. E eu quero lembrar que hoje esta cerimônia de recepção aos nossos novos estudantes e de entrega do prêmio para os alunos que se destacaram ao longo da carreira e durante o curso letivo, tradição que nós mantemos há muitos anos, com a instituição do prêmio que leva o nome do professor Bernard Gross, e que esse ano se enriquece a tradição com a criação de um novo prêmio que leva o nome do professor Amir Massambani. Esse dia tem um significado todo especial, porque hoje se cumprem 30 anos do início do curso de bacharelado em Física, no Instituto de Física de São Carlos, que na época se chamava Instituto de Física e Química. E, então, por isso, hoje é uma festa diferente e temos muita satisfação em ter um orador muito distinguido e por todos vocês conhecidos, que não conhece deveria conhecer e hoje vai conhecer, para apresentar a quem eu vou pedir que se aproxime o professor Luiz Nunes de Oliveira, que reúne duas condições especiais para esse trabalho hoje. Um é ser o vice-diretor da escola e presidente da comissão de graduação. Outro, não menos importante, é ter sido aluno da primeira turma do bacharelado em Física, cujos 30 anos se comemora hoje. Então, para apresentar o orador de hoje, eu peço ao professor Luiz Nunes que venha aqui. Muito obrigado. Devo lembrar que tem mais na plateia, pelo menos mais um membro daquela primeira turma, que é a Rosemary Sanches, né? E é importante que nós tenhamos sido os primeiros alunos, porque a Rosa está ali. Né? Só nós lembramos que foi no dia 6 de abril que começou o curso, então, de fato, nós estamos comemorando quase que na data exata os 30 anos. Eu tenho a honra de apresentar o professor Moisés. Naturalmente, falar sobre o professor Moisés, uma pessoa com múltiplas dimensões, uma tarefa difícil, e acho que o maior testemunho da popularidade dele nesse campus é essa casa cheia, né? E eu poderia falar um pouquinho sobre as realizações científicas dele, sobre os prêmios internacionais que ele ganhou, mas eu vou focalizar apenas alguns flagrantes de que eu me lembro sobre o impacto educacional do professor Moisés, né? Eu vou deixar de lado a contribuição que os livros dele trouxeram para o ensino de graduação, que são moeda corrente aqui nesse campus, né? Mas eu vou lembrar de 3 cenas. Vou mencionar 2 agora e uma depois no final da palestra. A primeira cena que eu me lembro foi a primeira vez que eu ouvi o professor Moisés. Ele esteve aqui, eu acredito que foi não me lembro exatamente da data, mas acho que foi em maio de 73. Na época ele era professor na Universidade de Rochester, nos Estados Unidos, estava visitando o Brasil, e ele veio dar um seminário numa salinha que hoje onde está hoje o difratômetro automático. Era uma sala de seminários ali no departamento de Física, e tinha uma pequena lousa de pedra pintada que ocupava 2 metros quadrados, né? E todo mundo que vinha dar o seminário reclamava dessa lousa, né? O professor Moisés, eu me lembro bem que na época falou sobre dispersões de Kramers-Kronig e fez a tarefa magistral de, sem apagar uma vez a lousa, preenchê-la totalmente, né? De maneira que no final do seminário todas as fórmulas estavam lá destacadas, né? E a última fórmula caiu num lugar que estava vazio, aparentemente esperando exatamente a presença daquela fórmula. Aquilo me impressionou muito e
frequentemente, quando eu estou dando aula, quando eu estou chegando no fim da lousa, eu me lembro dessa cena. Isso daí teve um impacto muito importante sobre mim, eu acho que todo mundo estava presente naquela palestra. A segunda é uma coisa que eu aprendi há pouco tempo. Houve uma turma na PUC, no Rio de Janeiro, na década de 70, esse ano, o ano não sei exatamente quando foi, que era uma turma de estudantes brilhantes, mas que estavam desmotivados com o ensino da física e estavam querendo passar para a matemática. E na PUC era muito fácil de fazer essa transição. E já estavam decididos a passar, mas aí o coordenador do curso falou assim, espere mais um semestre, que nós vamos convidar o professor Moisés, que está lá em Rochester, para vir aqui para ministrar um semestre de curso de física matemática para vocês. O resultado foi que depois, no final do semestre, todos eles permaneceram na física, e essa turma é de gente que tem a liderança da física aqui no Brasil, o professor Amir Caldeira, o professor Luiz Eduardo de Oliveira, José de Albuquerque Castro, Aragão, fazem parte dessa turma, que foi salva para a física graças ao esforço do professor Moisés. E eu gostaria de terminar essa apresentação apenas agradecendo muito de coração a presença dele. Eu sei que é muito difícil o professor Moisés vir aqui, é uma viagem complicada. E agradeço também o Tomás, que fez o contato inicial, que resultou nessa visita. E eu devo lembrar que essa é apenas, acho que a terceira vez que o professor Moisés vem aqui a São Carlos, pelo menos, para falar em ocasiões que eu me lembro. A primeira foi aquela que eu já mencionei. Ele vai fazer uma palestra que eu posso ter certeza que todo mundo vai ficar deliciado, e o título dela é A Física no Século XX. Obrigado, senhor. Muito obrigado, Luiz, pela sua apresentação. Só uma correção em relação àquele convite da PUC para aquele curso. O que o pessoal da matemática estava fazendo era pior. Eles estavam querendo subornar os estudantes, oferecendo um ano a menos de curso para fazer o mestrado. Então era pior ainda. Bem, eu tenho uma satisfação muito grande de estar vindo aqui. É realmente uma viagem um pouco difícil, e a gente vai ficando mais velho e com um pouco mais de dificuldade para fazer esse tipo de viagem. Mas é uma satisfação muito especial estar vindo nesta data, nesse 30º aniversário. Quero dar as minhas felicitações e os melhores votos ao Instituto pelo seu curso de bacharelado. Eu vim já trazendo o testemunho de um dos integrantes da comissão de cientistas estrangeiros que veio avaliar vários institutos no país a pedido da CAPES, e que me contou na semana passada como tinha ficado extremamente bem impressionado com o Instituto de São Carlos. Então, estão de parabéns por tudo isso. Eu tenho que me desculpar por ter as transparências da palestra em inglês, mas vocês verão que o conteúdo, eu acho que vai ficar, apesar disso, ela foi preparada para ser dada no exterior, e então versa sobre a física do século XX, e o assunto foi dividido, todos estão podendo me ouvir, inclusive lá no fundo, tá bom? Em décadas, com títulos que vão ficar sendo explicados à medida que eu for apresentando, e terminando por uma pergunta que é sobre se a física está chegando ao fim. Mas eu também vou apresentar uma série de imagens da física que eu chamaria o álbum de família da física contemporânea. Então, por isso é que eu estou usando os dois projetores, as imagens do álbum de família vão ser usadas no outro. Essa ideia de que o fim do século frequentemente traz, realmente ela não é nova, ela existiu no fim do século passado, que é por onde eu vou começar,
eu vou começar com a primeira década deste século, que eu vou chamar a primeira década revolucionária. Mas, antes de falar dessa primeira década, eu vou falar um pouquinho sobre o final do século XIX, quando, exatamente como hoje em dia, havia pessoas dizendo, será que já não é o fim da física? A física está toda feita. Por exemplo, físicos ilustres. Michelson, por exemplo, dizia, bom, as descobertas futuras na física terão que ser feitas na sexta casa decimal. E uma frase muito famosa de Kelvin era que ele via apenas, digamos, duas nuvenzinhas no horizonte da física. Uma delas que era a não detecção da velocidade da Terra em relação ao éter, aliás, experimento de Michelson e Morley. E a outra que era um problema de entender a radiação térmica. Essas duas nuvenzinhas, elas cresceram, se avolumaram e viraram um furacão, que varreu praticamente toda a física clássica e que trouxe a revolução da relatividade e da física quântica. Mas eu vou mencionar um pouco outras sementes da física do século XX. Uma das mais importantes foi a formulação por Maxwell da teoria eletromagnética, das equações de Maxwell, descrevendo todo o conhecimento anterior e introduzindo resultados novos, que teve não só o papel de criar uma das grandes unificações da história da física entre o eletromagnetismo e a óptica, mostrando que a luz era uma onda eletromagnética, mas também foi já, por ser uma teoria do campo que se propaga com velocidade c, uma teoria relativística e uma teoria de campos, duas coisas muito importantes. O que é irônico é que a verificação experimental mais direta da existência das ondas eletromagnéticas, que foi sua produção em laboratório por Heinrich Hertz, e ele produziu ondas de rádio, por isso se chamam ondas hertzianas, em 1887, foi ao mesmo tempo quando ele descobriu, por acidente, o efeito fotoelétrico, que ia questionar a própria teoria eletromagnética que ele estava comprovando. Vários tipos de radiações descobertas no final do século foram precursoras da nossa física do século XX. A descoberta dos raios-x em 1895 por Röntgen, da radioatividade por Becquerel no ano seguinte, e o que comemoramos o centenário há poucos anos, a descoberta do elétron por Thomson. E, do ponto de vista teórico, uma contribuição importantíssima foi a teoria dos elétrons, formulada por Lorentz, porque, pela primeira vez, descrevia a matéria em termos da sua estrutura atômica, separando em a matéria propriamente dita, os elétrons dos átomos, e o campo se propagando no vácuo, e as propriedades da matéria decorreriam desse modelo. Por outro lado, os espectroscopistas haviam acumulado uma grande quantidade de evidência sobre os espectros, particularmente atômicos, de raias, de linhas espectrais, que ninguém tinha a menor ideia de como explicar ou interpretar, inclusive o próprio fato de serem espectros de raias. Então, isso tudo teve um papel muito importante na física do século XX. Bem, para caracterizar um pouco também uma das coisas importantes, a física do século XX, ela rompeu em muitos aspectos com aquilo que nós consideramos o senso comum. E, em particular, eu vou estar chamando a atenção sobre esses aspectos, colocando aqui um asterisco vermelho nos pontos mais importantes. Vamos começar, então, com o início do século e com
a apresentação, isso foi em dezembro de 1900, por Planck, da sua ideia revolucionária do quantum de ação, exatamente para tentar explicar a distribuição espectral da radiação térmica, da radiação emitida por um corpo aquecido. Ele teve que introduzir uma ideia completamente contraditória à física clássica, de que a energia não haveria trocas contínuas de energia entre os átomos ou moléculas em equilíbrio com a radiação térmica e a própria radiação, mas que essa troca só poderia se fazer por quanta, de uma maneira quantizada, discreta, e aí apareceu, na definição do que seria o quantum na troca, uma das novas constantes universais da física, extremamente importante, a constante de Planck H. Então aí está um rompimento com a ideia de senso comum de que a energia pode variar de uma maneira contínua. Bem, os personagens talvez mais importantes nessa época da física aparecem aqui nesta foto. Aqui está o próprio Planck, Madame Curie, Lorentz e Einstein na primeira fila, de quem vamos estar falando bastante. Justamente as contribuições fundamentais que se seguiram 5 anos depois foram os trabalhos de Einstein, 3 trabalhos fundamentais publicados no mesmo ano, na mesma revista. O primeiro deles, sobre relatividade restrita, rompia com outra ideia do senso comum, a ideia do tempo absoluto, que vinha desde Newton, mostrando que o problema detectado no experimento de Michelson e Morley tinha a ver com a hipótese de que é possível definir de uma forma absoluta simultaneidade entre eventos que ocorrem em lugares diferentes. E Einstein, então, mostrando que essa ideia tinha que ser definida por critérios físicos, chegou à conclusão de que, de fato, a ideia de tempo absoluto de Newton tinha que ser modificada, introduziu a relatividade restrita e, num trabalho imediatamente seguinte, tirou como uma das conclusões a célebre relação que dá a inércia da energia é igual a mc². O segundo trabalho de Einstein, do mesmo ano, é a teoria do movimento browniano, que, aliás, aparentemente ele não tinha informação direta sobre o experimento de Michelson e Morley e tampouco sabia das observações do movimento browniano feitas pelo próprio Brown, mas ele estava procurando evidências da existência de átomos, porque, apesar dos trabalhos de Thomson sobre elétrons e várias outras evidências, havia bastante ceticismo. Físicos eminentes como Marr e como Ostwald não acreditavam que os átomos existissem. Então Einstein procurou demonstrar que a existência de átomos levaria ao aparecimento de flutuações que, em particular, se caracterizam por esse movimento da agitação térmica de partículas suspensas num fluido, partículas pequenas, que é o movimento browniano. Bem, o terceiro trabalho desse ano foi o único sobre o qual Einstein escreveu a um amigo dizendo que considerava que era muito revolucionário. Para nós poderia parecer que a relatividade já seria isso, mas Einstein tinha toda a razão, porque o terceiro trabalho foi o mais revolucionário de todos. Ele foi muito mais longe do que Planck. Planck, eu coloquei aqui, era um revolucionário relutante, muito apegado à física clássica, e quando introduziu essa ideia da quantização, disse que fez isso como um ato de desespero. E ele próprio não acreditava que aquilo fosse realmente algo como uma construção. Mas Einstein teve a coragem de dizer que a explicação do efeito fotoelétrico é
a natureza granular da luz, que a luz é formada de quanta, o nome fóton só veio depois, e isso foi algo tão revolucionário, como vamos ver, que praticamente nenhum outro físico acreditou nisso. Pouco tempo depois, ainda na mesma década, em 1909, outro trabalho fundamental de Einstein, que é a introdução de outra coisa, viola o senso comum, a dualidade onda-partícula. O fato, analisando com um dos seus maravilhosos experimentos mentais as flutuações da luz dentro de uma cavidade em equilíbrio térmico, novamente, ele mostrou que essas flutuações não eram nem aquelas esperadas para ondas clássicas, nem para partículas clássicas, mas combinavam características de ambas. Então, pela primeira vez, a ideia de dualidade onda-partícula apareceu na física. Não contente com isso, ele mostrou que havia mais realidade ainda para os fótons, de que transportariam não somente energia, mas também momento. Isso tudo usando apenas mecânica estatística e experimentos mentais. Bem, como eu disse, houve uma resistência generalizada a essa ideia dos fótons nos quase 20 anos que se seguiram. Toda a comunidade de físicos, quase sem exceção, por exemplo, Millikan, que demonstrou a própria relação de Einstein experimentalmente do efeito fotoelétrico, passou 10 anos, como ele disse, quando recebeu o prêmio Nobel, começou esses experimentos para provar que Einstein estava errado. Mas como era um bom experimentador e honesto, ele, no fim, teve que admitir o contrário, embora, como ele disse, violasse tudo que a gente sabia sobre a natureza ondulatória da luz. E, em 1913, já um pouquinho depois do fim dessa década, vários físicos ilustres alemães propuseram Einstein para membro da Academia de Ciências da Alemanha, e na carta que encaminharam na proposta, eles diziam o seguinte: em resumo, podemos dizer que não há praticamente nenhum dos grandes problemas da física moderna ao qual Einstein não tenha dado uma contribuição notável. Que ele às vezes tenha errado o alvo nas suas especulações, como por exemplo na sua hipótese dos quanta de luz, não se pode realmente criticá-lo demais por isso, porque não é possível introduzir ideias realmente novas, mesmo nas ciências mais exatas, sem assumir algum risco de vez em quando. Assinado por Planck, Nernst, Rubens e Warburg, em 1913. Ok? Bem, vamos então à década seguinte, que eu chamei aqui a década do átomo, e acho que verão que é o nome apropriado. Em primeiro lugar, um dos maiores experimentadores do século, Lord Rutherford, em 1911, descobriu o núcleo atômico, o modelo do núcleo, com, outra vez, experimentos extremamente simples, como vistos hoje em dia, em que as observações eram feitas visualmente, então, descobrindo com isso que toda a massa do átomo está concentrada numa região 100.000 vezes menor em tamanho do que o tamanho do átomo. Então, outra violação do senso comum. O que a gente chama de matéria é, mais que tudo, vácuo, espaço vazio. Em 1913, uma ferramenta importantíssima para estudar a estrutura do átomo, e hoje em dia na biologia também, foi a introdução das técnicas de difração de raio-x por Lowe e pelos Braggs, pai e filho. Em 1913, um marco fundamental no laboratório de Rutherford, um jovem físico dinamarquês, Niels Bohr, formulou a teoria do átomo de hidrogênio, o modelo que, pela primeira vez, explicou os espectros atômicos de linhas, em particular o do hidrogênio. E ele introduziu com isso
um parâmetro importantíssimo, que foi a escala do átomo. O conceito de pequeno, do tamanho que nós chamamos o tamanho atômico, a escala atômica, foi introduzida nesse trabalho de Bohr, em que ele obteve essa fórmula que dá o raio de Bohr do átomo de hidrogênio como uma combinação da constante de Planck, massa e carga do elétron. No entanto, o modelo dele era essencialmente uma receita de cozinha combinando ingredientes que não se misturavam, física clássica de um lado e ideias do tipo da quantização de Planck de outro, contraditórias entre elas. Apesar disso, ele não só conseguiu explicar o espectro do hidrogênio, como várias coisas adicionais, inclusive os princípios da explicação da tabela periódica. E Einstein, isso é chamada velha teoria quântica, que no julgamento de Einstein, que eu acho excelente, aqui está, que este tipo de fundamento incerto e contraditório tenha sido suficiente para permitir a Bohr descobrir as principais leis das linhas espectrais e das camadas eletrônicas dos átomos, juntamente com seu significado para a química, me pareceu um milagre, e realmente é uma palavra apropriada. Aqui aparecem os dois juntos, Einstein e Bohr, e em 1917, Einstein formulou a primeira teoria quântica da radiação, introduzindo de novo várias ideias fundamentais da física quântica. Primeiro, a ideia da diferença entre emissão espontânea e estimulada. Se hoje nós temos lasers, é graças a esse trabalho de Einstein. Mas mais que isso, ele introduziu pela primeira vez na física o conceito de probabilidade de transição entre dois estados quânticos. E todos sabem quanto ele reclamou depois que Deus não joga dados. Mas quem introduziu o jogo de dados na física foi ele, nesse trabalho. É verdade que ele diz no trabalho que era uma descrição provisória. Muito bem. Em 1916, ainda nessa década, vem outra revolução, outra grande contribuição dele ainda, que é a relatividade geral, a teoria da gravitação, e pouco depois do fim da guerra é feito o experimento crucial que é a verificação do desvio da luz pelo campo gravitacional do Sol. Isso apareceu no Times de Londres com essas manchetes: revolução na ciência, nova teoria do universo, ideias de Newton derrubadas. E realmente isso teve uma repercussão mundial. O fato, então, quanto à própria teoria, outra ideia totalmente revolucionária e contra senso comum, de que a gravitação, na realidade, está relacionada com a curvatura do espaço-tempo. É uma teoria geométrica, que muitos consideram como a mais bela teoria física. E o teste do eclipse, parte do qual foi feito no Brasil, em Sobral, veio confirmar essa teoria. Continuando com o trabalho de Rutherford, em 1919, ele realizou aquele velho sonho dos alquimistas da Idade Média, pela primeira vez uma transmutação nuclear, um elemento que se transformava em outro, bombardeando o nitrogênio 14 com partículas alfa, ainda usando radioatividade natural, a transformação em oxigênio e um próton. E ele, também uma frase famosa dele, foi convidado nessa época a comparecer a um encontro de vários ministros da defesa, de secretários da defesa ingleses, em relação à guerra, mas ele não foi, dizendo: se, como tenho razões para acreditar, conseguir desintegrar o núcleo do átomo, isso vai ser mais importante do que a vossa guerra. Ele nem sempre foi tão bom profeta, mas nesse caso
tinha toda a razão. Vamos, então, à terceira década do século, que eu acho que com toda a justiça deve ser chamada a idade de ouro da teoria quântica. É quando a teoria quântica atual foi formulada. Então, uma das primeiras contribuições foi justamente, de novo, de Einstein, e baseado de início num trabalho de um cientista indiano Bose, que tinha sido rejeitado pelos referees de revistas e ele recorreu a Einstein para publicar. Einstein conseguiu a publicação e não só isso, mas escreveu em seguida 3 trabalhos estendendo as ideias de Bose, que era o fato de que o conceito de indistinguibilidade entre partículas adquire um significado inteiramente novo na teoria quântica. E, em particular, Bose tinha analisado um gás de fótons e Einstein estendeu isso a um gás ideal quântico de partículas massivas e obteve pela primeira vez a ideia do que deveria ser chamada condensação de Einstein, porque é totalmente contribuição dele, mas que se chama condensação de Bose-Einstein. Bem, mais uma ideia nova e fundamental vem de Pauli, que aqui aparece nesta foto, é o princípio de exclusão, com o qual, combinando com as ideias de Bohr, a explicação da tabela periódica dos elementos. E, no mesmo ano, 2 estudantes de Leiden, Uhlenbeck e Gaudsmit, tiveram a ideia do spin do elétron, que teve uma publicação meio acidentada, foi publicada apesar deles e, bom, é uma história mais longa, não vou contar agora. Mas agora chegamos aos fundadores da teoria quântica. Um outro estudante, na sua tese de doutorado em Paris, Louis de Broglie, propôs a extensão das ideias de Einstein sobre dualidade onda-partícula a todas as partículas microscópicas, em particular aos elétrons. E, de novo, quem chamou a atenção sobre a importância disso foi Einstein, e daí os 2 fundadores da moderna teoria quântica. Em 1925, a introdução por Heisenberg da teoria quântica baseada em uma formulação usando matrizes, embora ele não soubesse o que era uma matriz, foi Max Born que teve que dizer a ele que o que ele estava usando eram matrizes. E em 1926, a ideia, aparentemente totalmente diferente, de Schrödinger, de formular uma mecânica ondulatória, aí baseada em ideias muito bonitas que vinham desde o tempo de Hamilton, de uma analogia entre a óptica e a mecânica. E a formulação da equação de Schrödinger. Foi o próprio Schrödinger que mostrou depois que as 2 formulações aparentemente tão distintas eram na realidade equivalentes. A interpretação física da teoria quântica é atribuída essencialmente a Max Born, em 1926. De novo, um rompimento violento com o senso comum, a interpretação probabilística de que, daí em diante, as previsões da física diriam respeito a probabilidades. A interpretação realmente da teoria quântica continua, até hoje, sendo acrescentado muito de novo e coisas que os fundadores não sabiam. Hoje nós temos bem mais informação. Em 1926, Dirac, aqui aparece Schrödinger, aqui é Heisenberg, aqui está Dirac, ele introduz uma descrição extremamente bonita e sintética da teoria quântica, usando o que se chama a teoria das transformações. E a interpretação física ganha algo importante em 1927, quando Heisenberg introduz a ideia das relações de incerteza, de novo violando o senso comum. O fato de que
grandezas observáveis na teoria quântica podem ser incompatíveis e ser impossível, por princípio, determinar um par delas simultaneamente. Mais contribuições para a interpretação física, a ideia um pouco vaga, mas importante, de complementaridade introduzida por Bohr, e isso fundamentando o que se chama a interpretação de Copenhague da teoria quântica. De novo, no mesmo ano, uma contribuição básica de Dirac, o formalismo todo da teoria da quantização do campo de radiação, o que hoje chamamos operadores de criação e aniquilação, introduzidos por Dirac. Como se não bastasse, no ano seguinte ele introduziu a equação relativística do elétron, equação de Dirac. Ele próprio, de início, pensava que a interpretação física das chamadas dos buracos que apareciam, ele que introduziu, aliás, esse conceito, era que as partículas seriam os prótons, quando, na realidade, eram os pósitrons, como vamos ver, descobertos posteriormente. Em 1927, Heitler e London introduzem a teoria da ligação química, teoria quântica da ligação química, explicando pela primeira vez a ligação química covalente, uma contribuição básica para a química. Os fundamentos da física da matéria condensada, do estado sólido, vem no final dessa década com trabalhos de Bloch e Sommerfeld sobre a condutividade metálica. Em paralelo, numa área diferente, que é a astronomia, dois trabalhos fundamentais. Um deles, ambos do astrônomo Edwin Hubble, americano. Em 1924, pela primeira vez, ele demonstrou que existiam outras galáxias além da Via Láctea, que ninguém sabia, quer dizer, universos totalmente diferentes da nossa Via Láctea, e introduziu, então, essa escala de distâncias cosmológica da astronomia, da astrofísica. Tudo isso é devido a ele. E, 5 anos mais tarde, outro conceito que viola o senso comum, a descoberta também por ele da expansão do universo através do efeito Doppler e dos seus efeitos sobre galáxias distantes. Então, ao final da década, Dirac comentou isto, que aqui está: as leis físicas fundamentais necessárias para uma teoria matemática de grande parte da física e de toda a química são completamente conhecidas. É bem verdade, parece muito arrogante, e mas ele próprio dizia que não queria dizer que seria fácil obter todos os resultados a partir dessas leis fundamentais. Bem, a década de 30 caracteriza o que é o começo da era nuclear. Então, pela primeira vez, aparecem na física os aceleradores de partículas e várias partículas novas. Então, deixe começar mostrando o primeiro acelerador de partículas, aqui à esquerda, inventado por Lorentz, o ciclotron, que está aqui na mão dele, na palma da mão dele, media 10 centímetros e acelerava partículas a 80 kV. Um pouco mais tarde, quase meio século, aqui está uma foto do Fermilab, em que o raio agora é da ordem de 10 km, a escala de energia de tera-electron-volts. Mas a gente pode estar voltando à era de Lorentz, porque hoje em dia, usando laser, é possível fazer reações nucleares na escala de uma mesa de laboratório. Bem, então, em 1932, Anderson descobre na radiação cósmica os pósitrons, que correspondiam àquelas soluções da equação de Dirac, que Dirac tinha procurado interpretar com o conceito de buracos.
nova partícula fundamental para poder fazer toda a física nuclear, o nêutron, descoberto por Chadwick. Anteriormente se pensava que a neutralidade do núcleo era por existirem elétrons no núcleo. E a primeira reação nuclear produzida por aceleradores, também em 1932, o acelerador de Cockcroft e Walton, que era um acelerador eletrostático. Em 1934, duas teorias básicas ao mesmo tempo, a teoria das interações fracas que aparece na desintegração beta, formulada por Enrico Fermi, e a teoria das interações fortes, baseada no conceito de mesons, introduzido por Hideki Yukawa. E mais uma partícula nova, um elétron pesado, descoberto também na radiação cósmica por Anderson e Neddermeyer, em 1936, os muons, que levaram Rabi ao seguinte comentário, porque era uma partícula com todas as características do elétron. A única diferença é a massa. Então Rabi perguntou, quem encomendou isso? Essa pergunta persiste hoje em dia para grande número de partículas. Ninguém sabe quem encomendou. Não temos uma teoria satisfatória. Bem, agora, mais ou menos no meio dessa década, surgem várias dúvidas sobre a interpretação da teoria quântica e críticas que tiveram um papel muito importante. Uma delas, de Einstein, e particularmente junto com Podolsky e Rosen, introduzindo o chama paradoxo EPR, através de uma experiência mental, se tem hoje em dia, há já muitos anos, a realização experimental daquilo que para Einstein era um experimento mental, e aí está um dos conceitos extremamente importantes da teoria quântica atual, que é o conceito de partículas entrelaçadas. Isso hoje em dia é base de muitas e muitas ideias sobre, inclusive, computação quântica. E outra que tem a ver com isso também é a ideia do outro aparente paradoxo, né, da gatinha de Schrödinger, impropriamente chamada gato de Schrödinger, né, que ao mesmo tempo estaria numa superposição quântica de viva e morta com coerência quântica, macroscópica. De fato, lendo o trabalho original, ele chamou de gatinha. E, talvez não por coincidência, ele era muito fã das gatinhas que não eram de quatro patas. Bem, a matéria condensada e a física atômica progrediram muito nessa década, primeiro com o conceito de excitações elementares, várias delas introduzidas no início da década, as ondas de spin por Bloch e os excitons pelo físico russo Frenkel. Em 1933, eu pulei aqui que em 1911 foi descoberto um fenômeno fundamental chamado supercondutividade, devia estar numa transparência anterior, mas realmente ele começou a ser explorado e entendido a partir dessa década, quando Meissner descobriu que a supercondutividade podia ser destruída por um campo magnético, e esse é o efeito Meissner. E um outro superfluido, que também desafia o senso comum, foi descoberto em 1938 por Kapitsa e Allen, o hélio líquido a baixas temperaturas, o hélio 4, e Landau foi a primeira a sugerir uma descrição fenomenológica, mas Fritz London também propôs uma interpretação da supercondutividade como uma condensação de Einstein, ou, digamos, Bose-Einstein, que era a ideia correta, e até experimentalmente temos evidência direta disso hoje em dia. E, em 1938, Rabi introduziu o método dos feixes moleculares e a ressonância magnética nuclear, um belo exemplo de como aplicações fundamentais não têm nada a ver com a origem que motivou a sua descoberta.
ele estava procurando medir spins de núcleos. Hoje em dia, essa é uma técnica fundamental na medicina, por exemplo, e Rabi jamais tinha sonhado com isso. Bem, eu mostro aqui a primeira foto aqui do álbum de retratos da física contemporânea, que é o superfluido, o hélio. Isso é uma fonte de hélio em que o fato de que ele se escoa com atrito essencialmente zero aparece claramente. Isso foi uma foto dos anos 70 tirada na Escócia. E vamos ao final da década, que levou a consequências fundamentais, não só na física, mas em toda a nossa história da humanidade, a descoberta da fissão nuclear, primeiro por Hahn e Strassmann, isso nos anos 38 e 39, mas a interpretação do que estava acontecendo dada por Lise Meitner e Otto Frisch. Ainda na astrofísica, em paralelo, duas contribuições muito importantes, a de Oppenheimer com Snyder, com o conceito de colapso gravitacional, em que aparece pela primeira vez a ideia do buraco negro, e em 39, a teoria das reações termonucleares e do ciclo, que leva ao combustível, digamos, que faz com que as estrelas brilhem. E a história contada é que Bethe formulou essa ideia e aquela noite estava passeando com a namorada baixo de um céu estrelado e disse a ela: essa altura eu sou a única pessoa que sabe por que as estrelas brilham. E aparentemente a namorada não se impressionou nem um pouco. Bem, vamos à década que foi a da Segunda Guerra Mundial e dos anos do após-guerra. Primeiro, o início do que se chama Big Science, né? Ciência em grande escala, com o esforço de guerra e Los Alamos. Em 42, o primeiro reator baseado na fissão foi ativado e demonstrado por Fermi. Aqui é que parece Fermi, a cerimônia em que se inaugurou uma placa na Universidade de Chicago. Isso era o campo de futebol americano, aliás, onde foi feito o trabalho. Ao mesmo tempo, no MIT, na Universidade de Colômbia, trabalhos fundamentais sobre micro-ondas e radar, também motivados pelo esforço de guerra, e os primeiros planos dos computadores desenvolvidos por von Neumann. Ainda sou da época em que a gente trabalhava com aquelas maquininhas de girar a manivela, que foi o que era usado em Los Alamos, muito anteriores aos computadores. Do ponto de vista teórico, Heisenberg, em 43, introduziu uma ideia fundamental, a matriz de espalhamento, e para a mecânica estatística, um trabalho importantíssimo de Lars von Sager, em 44, a solução belíssima do modelo chamado modelo de Ising bidimensional. E agora, outro passo gigantesco na física teórica, a formulação, pelo menos por um certo tempo, eliminando ou varrendo talvez para debaixo do tapete as chamadas divergências que apareciam na teoria quântica dos campos, o conceito de renormalização na eletrodinâmica quântica, introduzido entre 46 e 49 por Julian Schwinger, que aqui aparece, Dick Feynman e Shinichiro Tomonaga. E ainda uma contribuição importantíssima à astrofísica, em 48, o modelo da origem do universo através da grande explosão, o Big Bang, devido a Alpher e Gamow. E Gamow, que sempre foi muito brincalhão, quando mandou o trabalho para publicação, acrescentou o nome de Bethe, sem consultá-lo. E a ideia é que
sendo um trabalho que dizia respeito à origem do universo, devia ter alfa, beta e gama. Gamow também foi o primeiro a ter a ideia de uma das ideias básicas do código genético. Bem, vários desenvolvimentos experimentais, em particular na física de matéria condensada, mas também física nuclear e de partículas. Em 46, ressonância magnética nuclear na matéria condensada, trabalhos de Bloch e Purcell. Em 47, a verificação experimental de uma predição da nova eletrodinâmica quântica renormalizada, o deslocamento de Lamb, medido por Lamb e Rutherford. A descoberta dos pions, que seriam, então, finalmente, os mesons da interação forte de Yukawa. Yukawa, ele próprio, tinha pensado que eram os míons, feita pelo nosso César Lattes, colaboração com Muirhead, Occhialini e Powell. Em 48, contribuição fundamental para estado sólido e toda a eletrônica, informática, etc., posteriores, a criação do primeiro transistor por Bardeen, Brattain e Shockley, o primeiro prêmio Nobel de Bardeen, que ganharia outro depois. E aí, para mostrar como não se deve confiar nunca em previsões e comentários de grandes físicos, em 1931, Pauli tinha dito o seguinte: ninguém deveria trabalhar com semicondutores. Isso é uma sujeira, uma porcaria. Aqui aparecem von Neumann, ao lado de Oppenheimer, com o primeiro grande computador instalado no Instituto de Estudos Avançados em Princeton, o ETSAC, cuja potência deveria ser inferior a uma calculadora de bolso de criança de hoje em dia. Bem, a década de 50 contribuiu tanto à ciência em grande escala, big science, como em pequena escala. Pelo lado da grande escala, através do que se vê a chamar o jardim zoológico das partículas elementares, porque com grandes aceleradores como o Beverton e Berkeley, quase todo mês aparecia alguma partícula nova. Então era difícil manter informação sobre todos os nomes e novos. Em particular, ninguém sabia o que era, então nomes como esse, estranheza, partículas estranhas, e ressonâncias apareciam à torto e à direito. Contribuições fundamentais teóricas à estrutura das interações fundamentais foram dadas, primeiro, em 56, com outra violação do senso comum, a quebra da simetria de reflexão, a paridade nas interações fracas. O mundo não é simétrico por reflexão num espelho. Descoberta teórica de Li e Yang, verificada por Madame Wu experimentalmente em Colômbia. Em 58, a teoria das interações fracas, baseada no que se chama a teoria V-A, formulada por Feynman, que na época estava no Brasil, Gell-Mann, Marshall e Sudarshan independentemente, e aí Feynman não confiando nos resultados experimentais, porque estava em desacordo, e tinha toda a razão. Depois que a teoria apareceu, todos os resultados experimentais mudaram. Em 54, aqui aparece Feynman ao lado de Yang. Yang e Mills formulam a primeira teoria chamada não abeliana de campos de calibre. Isso teve uma importância fundamental depois. Na supercondutividade, que era um desafio, aqui sim eu coloquei a descoberta por Kamerlingh-Onnes, em 1911. Durante quase meio século ninguém entendia a origem da supercondutividade, até que, primeiro em 56, Cooper formulou o conceito dos chamados pares de Cooper, de elétrons, e em 57, o novo prêmio Nobel de Bardeen, junto com Cooper e Schrieffer, chamada teoria BCS da supercondutividade. E mais uma contribuição experimental importantíssima, a invenção do Maser por Townes em 53. Na astronomia,
Outra revolução, antes tudo era dentro da janela visível, no óptico, e aí passa a se fazer radioastronomia, astronomia no ultravioleta, nos raios X, e hoje em dia, muito mais adiante que isso, raios gama, etc. Um trabalho importante, em 59, de Bohm e Aharonov, o efeito Bohm-Aharonov acrescentando uma nova ideia básica na teoria quântica. A década de 60, grande parte dela foi análise e descobertas experimentais e teóricas sobre simetrias e vários tipos de interações. Então, entretanto, ainda assim, progressos importantíssimos em instrumentação. Entre 58 e 60, Shollow, Townes e Maiman desenvolveram o laser. E o primeiro laser aparece aqui aparece o laser de Livermore, para mostrar de novo a mudança de escala, mas toda a ótica quântica e não linear foi consequência disso, e o laser que a conferência que eu ouvi, dada por Shollow, pouco depois dessa época, aliás, ele já tinha um apontador de laser muito orgulhoso, não era bem como este, mas a única aplicação que ele via para o laser era para as datilógrafas apagarem erros de datilografia. Outra vez mostrando que o físico não é um bom profeta. Bom, trabalho teórico de Bell, a desigualdade de Bell, pela primeira vez mostrou que as discussões sobre a interpretação da teoria quântica podiam ser resolvidas experimentalmente, e interpretações como não canônicas, como a de David Bohm, que foi, aliás, meu professor de quântica aqui no Brasil, podiam ser confirmadas ou refutadas. Acabaram sendo refutadas. Bem, ideias sobre quebra espontânea de simetria, outro conceito muito importante na física, foram introduzidas nessa década, em 61, por Nambu e Goldstone, o chamado Teorema de Goldstone. Uma contribuição importante aí foi dada pelo nosso lamentado teórico Jorge André Sueca, falecido muito precocemente, e o conceito de bósons de Goldstone. Em 63 e 64, ainda relacionado com isso, Anderson e Higgs introduzem o mecanismo de Higgs de geração de massa para os bósons de Goldstone, e hoje em dia temos a caça à partícula Higgs, motivando a construção de novos grandes aceleradores. Na teoria dos fenômenos críticos e também do ponto de vista experimental, resultados fundamentais foram obtidos nessa década. Entre 58 e 61, tanto Phil Anderson como Neville Mott, o conceito de localização e na presença de impurezas e redes com essa característica aleatória, aparece, e a transição metal-isolante. Em 62, um estudante de pós-graduação de Cambridge, Brian Josephson, manda um trabalho para a Physical Review, introduzindo a ideia do efeito Josephson. Eu estava num colóquio em Birmingham, e Peirce anunciou que esse seria um trabalho importante, e que era um estudante de pós-graduação que tinha acabado de publicar. E hoje em dia a aplicação disso aos squids, né? A interferência quântica usando supercondutores. Do ponto de vista teórico, Michael Fisher e Leo Kadanoff introduzem várias ideias básicas: universalidade, expoentes críticos e leis de escala, e o modelo dos blocos de spins. Na teoria de interações fundamentais, de novo, mais uma violação análoga da paridade, mas tem uma outra simetria, a simetria CP, por Cronin e Fitch, em 64, e o modelo de quarks, introduzido por Gell-Mann em 1964. Outras pessoas, eu nem sempre estou dando todos os nomes das pessoas que
deram origem a cada um desses resultados, e uma unificação importante, embora não tão bonita como a de Maxwell, mas aí unificando as interações eletromagnéticas e interações fracas, contribuição, bom, aqui aparece Gell-Mann, aqui são contribuições de Weinberg, Salam e Glashow. Na astrofísica, em 64, a descoberta acidental por Penzias e Wilson da radiação cósmica de micro-ondas, radiação de fundo de origem cosmológica, vamos voltar a falar sobre isso daqui a pouco. E a descoberta dos pulsares, em 68, por Hewish, a princípio pensando que seria o equivalente a ETs, que estariam transmitindo sinais, mas depois descobrindo que era uma manifestação de estrelas de nêutrons. As décadas de 70 e 80 eu vou tratar em conjunto, eu acho que foram menos, não vale a pena destacar uma da outra, mas tem a ver com a formulação da cromodinâmica quântica e do chamado modelo padrão, que é o modelo aceito hoje em dia das interações fundamentais conhecidas. E, primeiro, uma contribuição importantíssima de Wilson, a teoria do grupo de renormalização, das mudanças de escala e do conceito de interação efetiva, que mudou todo o panorama sobre o conceito de renormalização e deveria ter contribuído, embora nem sempre com sucesso, para tornar mais humildes os físicos teóricos de campos, de partículas, porque mostrou que, de fato, era possível ter descrições de o que acontece nessas interações com os conhecimentos até uma determinada escala, isso representando interações efetivas, mas não seriam interações realmente fundamentais. E em 71, Toft e Feldman, que não está citado aí, a renormalização das teorias de calibre não abelianas, mais uma contribuição importante para modelo padrão, os conceitos de liberdade assintótica e confinamento dos quarks, 73, Gross, Wilczek e Politzer. Novos sabores e, enfim, números quânticos descobertos nessa década, o charme, em 74, por Richter e Ting, e em aí o trabalho experimental de Lederman e Perl acrescenta mais um àquela lista dos elétrons mais pesados que motivaram a pergunta, quem encomendou isso? O lepton tal, e o quark bottom descoberto por Lederman. Os bósons vetoriais intermediários fundamentais nesse modelo e nos trabalhos de Salam, Weinberg anteriores, W+, W- é zero, Ruby e colaboradores em 83. Em matéria condensada, vamos ver consequências disso no nosso álbum, de algumas dessas descobertas. 72, o conceito de ordem de longo alcance topológica, de Kosterlitz e Thouless. A superfluidez do hélio 3, em 72, Osherf, Lee e Richardson. O efeito Hall quântico, von Klitzing, em 80. E, 2 anos depois, um efeito ainda mais interessante, que é o efeito Hall quântico fracionário, por Tsui e outros. Mas um instrumento fundamental de exploração da escala atômica, o microscópio de tunelamento de varredura, introduzido por Binnig e Hörer em 83, e várias das imagens do álbum se baseiam nele. E, em 86, a supercondutividade de alta temperatura, descoberta por Bednorz e Müller. Aqui não se teve a promessa da época de que isso seria rapidamente, teria aplicações fantásticas na tecnologia, mas aqui aparece uma consequência da supercondutividade de alta temperatura, levitação magnética por um supercondutor, um experimento no Japão, naturalmente, com um peixinho dourado, em 91, dizem que também levitaram o diretor do laboratório. Bem, ainda na astrofísica,
primeiro candidato descoberto de um buraco negro à fonte de raio-x em signos X1. E em 74, o pulsar binário, descoberto por Halsey Taylor, a primeira evidência indireta da existência de algo que tinha sido muito discutido, a radiação gravitacional. Finalmente, em 74, Hawking introduz a ideia de que os buracos negros não são tão negros assim, mas podem emitir radiação e, com isso, se evaporar. Bem, na física quântica básica, aí a interpretação ganhou vários resultados. Primeiro, do ponto de vista experimental, os belíssimos experimentos de Aspect, Dalibard e Granger, demonstrando a existência das correlações EPR e desse efeito de emaranhamento à distância que desafia também o nosso senso comum. A fase geométrica introduzida por Michael Berry em 84. Outra linha importante foi a redescoberta, porque é algo que vinha do início do século, de Poincaré, da existência do caos determinístico. E em 78, Feigenbaum, por métodos essencialmente computacionais, encontrou vários caminhos para o caos em sistemas determinísticos. E aí, dois aspectos complementares. Por um lado, estudando sistemas não lineares, aparecia ordem dentro do caos, os chamados solitons. Um belo exemplo é a grande mancha vermelha de Júpiter, que aqui aparece. E, por outro lado, o sistema ordenado e determinístico em que aparece caos, exemplo, a turbulência que aparece aqui nesta foto. Bem, vamos finalmente à última década do século, e essa vai ter várias ilustrações no nosso álbum. Eu chamei isso, plagiando um historiador, Hobsbawm, né? A era dos extremos. Extremos em vários sentidos. Por um lado, extremos de tamanho. Já o filósofo Blaise Pascal tinha falado dos dois infinitos, infinitamente pequeno e infinitamente grande. E por um lado, então, a física caminhou para dentro, para o extremamente pequeno, em vários sentidos. E aqui deixe mostrar, em primeiro lugar, algumas das imagens do álbum. Na época, havia dúvida sobre a existência de átomos, como a gente viu. Hoje em dia, a gente vê átomos a olho nu. Então, começam a aparecer essas belas imagens que aqui estão, usando microscopia de varredura de tunelamento aqui em cima, imagens de um fragmento de DNA em solução aquosa, em que aparece uma única molécula de polimerase que se ancorou nesse fragmento à direita. Aqui nós vemos átomos de carbono individuais em grafite, com um espaçamento de apenas 1,5 angstrom entre eles. E aqui o nosso comum e corriqueiro sal de cozinha, um dos exemplos mais simples de cristal com estrutura cúbica. Em seguida, mostrar essas imagens em que aparece a estrutura de um poço quântico, um dispositivo importante, de arseneto de galho, entre camadas de arseneto de galho e alumínio, em que aqui nós temos a resolução na escala atômica, aqui um modelo, e vocês veem que a escala disto é da ordem de dezenas de angstrom. Bem, a imagem seguinte tem a ver com o que nós temos hoje em dia, a física chamada mesoscópica, a possibilidade do que se chama nanofabricação. Podemos fabricar um material praticamente átomo a átomo, com consequências importantíssimas na microeletrônica. E aqui, uma imagem muito famosa, o chamado curral quântico, em que se vê uma espécie de paliçada de 48 átomos de ferro absorvidos numa superfície de cobre,
o que a gente vê aqui é a densidade de estados eletrônica na superfície, que é, isso podia estar naquele curso que eu dei de métodos matemáticos da física, são autofunções que têm a ver com as funções de Bessel, né, de uma membrana circular, que aparece aqui. O diâmetro disso tudo é 143 angstrom. Mas há coisas ainda mais bonitas, recentíssimas. Isso é a capa da revista Nature de fevereiro do passado, em que agora o mesmo laboratório criou, a reprodução não está tão boa, mas vamos ver um pouco melhor, um curral elíptico. E nesse curral elíptico, a elipse tem uma propriedade de focalização de um foco para o outro. E o que acontece é que, usando a ponta do microscópio de tunelamento de força atômica, aqui existia um átomo de cobalto, e a teoria é um pouco mais complicada, isso envolve inclusive um efeito muito bonito também, o efeito Kondo, uma ressonância do efeito Kondo. Mas aqui aparece uma imagem chamada do átomo fantasma. Não há um átomo ali. Isso é o efeito de focalização do curral elíptico. E agora sim, essas imagens mostram isso bastante melhor. Aqui aparece o curral com duas excentricidades diferentes da elipse, e aqui nas fotos se observa por reconstrução a imagem no outro foco da elipse. O outro nome que tem sido dado a isso é uma miragem quântica, talvez não é um nome muito apropriado, mas muito bem. Vamos agora a outro extremo extremamente pequeno, que tem a ver com energias extremamente pequenas e temperaturas extremamente baixas. E toda a linha de usar lasers para resfriamento de átomos, atingindo temperaturas extremamente baixas. O prêmio Nobel de 2 anos atrás, né? Steve Chu, Claude Cointanude e Bill Phillips, isso é bem familiar aqui em São Carlos, atingindo temperaturas 180 nanokelvin e abaixo, hoje bem abaixo disso, e pela primeira vez a realização experimental da condensação de Einstein ou Bose-Einstein por Cornell e Ketterle em 95. E a ideia de que se pode construir um laser de átomos. Então, deixa eu mostrar algumas imagens disso no álbum. Essa é uma bem conhecida, em que a gente vê a evolução da distribuição de velocidade atômica numa nuvem de átomos de rubídio 87, que se evapora, e antes da condensação, e a condensação aparece como esse pico central com o abaixamento da temperatura equivalente. Outra imagem muito bonita é esta, que tem a ver com a ideia do átomo de laser, em que a nuvem de átomos está em queda livre e vai se expandindo. Então a gente vê 3 imagens consecutivas, e o que acontece? É possível pegar 2 dessas nuvens e superpor, e aí a gente vê a coerência na escala agora do comprimento de onda de de Broglie nessas franjas de interferência, cujo espaçamento é o comprimento de onda de de Broglie, nesse caso da ordem de 15 a 20 microns. E a imagem mais recente, ainda mais sofisticada disso, é um trabalho bem recente também da Nature, esse é de 24 de janeiro, em que se vê as franjas de interferência essencialmente equivalentes ao famoso experimento de Young de 2 fendas, mas aí são 2 condensados de Bose interferindo e outra vez em queda livre no campo gravitacional, que tem um papel nisso. Abaixo da temperatura de condensação aparecem claramente as franjas de interferência, e ainda aqui aparece não a interferência, mas a ordem de longo alcance que caracteriza, teoricamente, a condensação de Bose. Bem, do lado agora
das altas energias. Vamos ao quark top, descoberto em 95 no Fermilab, e a confirmação experimental do modelo padrão. Aqui a escala comparada com aquele ciclotron que cabia na palma da mão. O que aparece aqui é só um detetor no Fermilab, usado para detectar o quark top, e é o colisor próton-antipróton. E a massa, bom, aqui vocês veem a pessoa, né, o tamanho do detetor, a massa dele, 175 GeV, já é comparável à massa de um átomo de ouro. Agora vamos para o outro. Bom, alguns problemas, talvez aqui deixando clara a ideia dos problemas em aberto nessa escala. Primeiro, a partícula Higgs. Segundo, a pergunta de Rabi, que permanece. Quem encomendou isso? As diferentes gerações de partículas. No fim do século passado, ninguém conseguia detectar o éter, mas o problema do que a gente podia chamar de éter, que é o vácuo, persiste. O vácuo da cromodinâmica quântica é uma estrutura extremamente complexa que tampouco é bem entendida. O confinamento de quarks também não está explicado. E, finalmente, o grande desafio é a conciliação da teoria quântica com a gravitação, que envolve uma outra escala, um outro desses comprimentos fundamentais, mas agora a escala de Planck, que envolve a constante gravitacional de Newton, e que está tão remota do nosso limite atual com aceleradores, como esse está da nossa escala macroscópica, aqui 10 a menos 31 de centímetro. Vamos agora, bom, então aqui existem muitas especulações, naturalmente, supercordas, uma mudança na estrutura do próprio espaço-tempo, isso tudo é muito especulativo ainda. Vamos agora para fora, não é? O extremamente grande, ou remoto no passado, que é equivalente. Então, deixa eu mostrar algumas imagens do álbum. Aqui está, por exemplo, um buraco negro, mas agora supermassivo, que está no núcleo de uma galáxia M87, e esses buracos negros supermassivos parecem popular o núcleo de grande número de galáxias, inclusive, possivelmente, a nossa. Aqui a gente vê, pela diferença de efeito Doppler de um extremo a outro, que existe gás em órbita em torno do buraco negro com velocidades da ordem de 500 km por hora. O tamanho desse buraco negro é da ordem de o diâmetro da ordem de 60 anos-luz. E a massa é da ordem de 2 bilhões de massas solares. Vamos agora a fotos que devem ser o começo do álbum de família, né? O começo mostra o nascimento da criança. Então, no caso, o nascimento do universo. Bom, então, primeiro nós temos aqui o que se chama o campo remoto de galáxias visto pelo telescópio Hubble, em que aparece uma variedade grande de tipos de galáxias, que é característica de ser o passado mais remoto e próximo das origens do universo. Aqui, a maioria dessas galáxias é mais jovem do que a metade da idade do universo. Algumas têm da ordem de 12 bilhões de anos-luz de distância. Mas as fotos, realmente, por onde começa o álbum, estão aqui, né? Essa é uma que foi muito divulgada, foram tiradas pelo Cosmic Background Explorer da NASA, e a ideia é detectar as flutuações primordiais que deram origem às estrelas e galáxias, e através exatamente das flutuações da radiação térmica de fundo de micro-ondas. O que é extremamente difícil, porque é preciso ir subtraindo
Já a temperatura dessa radiação é da ordem de 3 graus Kelvin, e a gente quer detectar flutuações muito menores. Então, as subtrações têm várias que têm que ser feitas. Aqui, o azul e o vermelho dizem respeito a temperaturas diferentes, mas é um efeito puramente tipo Doppler, de velocidade do sistema solar, em particular nossa, em relação à matéria distante no universo. Isso dá um efeito tipo dipolo. Subtraindo isso, aparece este efeito aqui no disco central, que é a radiação emitida pela nossa galáxia, Via Láctea. Subtraindo mais isso é que aparece esta última, em que, esticando um pouco probabilidades, se procuraram detectar variações de temperatura da ordem de 6 partes por milhão. Bom, na realidade, essas fotos foram bem melhoradas depois disso. Eu vou voltar só por um instante, mas deixa eu mostrar isso, que resulta de muitos outros experimentos. São 4 anos de trabalho depois daquela data, em que as subtrações e tudo isso foi muito melhor feito. Então, as flutuações que aparecem aqui são realmente o hemisfério norte galáctico, hemisfério sul, e aqui a escala de temperatura em microkelvin, são realmente flutuações existentes, não são um artefato, e já se sabe que elas têm a ver com a própria distribuição que os astrônomos, os astrofísicos observam, em particular a famosa grande muralha aparece numa escala muito pequena, mas se detecta aqui. Então, aqui realmente se pode dizer, essas flutuações deram origem às estrelas e às galáxias. Essas são as fotos do álbum mais antigas possíveis, não dá para ir mais atrás. Por quê? Porque esses fótons foram emitidos apenas cerca de 300 mil anos após a grande explosão, e foi nessa época que o universo se tornou transparente. Antes disso, ele não era transparente à radiação, então não dá para fotografar nada anterior a isso. Mas o que a gente vê, então, só com essas fotos do nosso álbum, é que, embora aí há também muitos problemas em aberto, o famoso problema da matéria escura, a inflação, que é um dos modelos, a existência ou não da constante cosmológica que havia sido postulada por Einstein, que ele depois considerou o maior erro da vida dele, mas que ressuscitou, e coisas mais recentes mostrando uma expansão da aceleração do universo, que também são extremamente surpreendentes. Bem, ainda a parte de fundamentos, muitas descobertas importantes, recentes, nos fundamentos da interpretação da teoria quântica, o conceito de descoerência, um dos grandes contribuidores foi Zurek, que tem a ver, certamente, com a questão de Einstein, a origem do jogo de dados. Hoje a gente pode compreender melhor graças à descoerência. E muitas observações experimentais, em particular essa da própria descoerência, de Wineland, independentemente do grupo de Arrocha, em 96. E muitas outras mais recentes que eu não tenho tempo para entrar nelas, que tem a ver com a possibilidade de computação quântica, por exemplo. Bem, mas só para sintetizar esta parte aqui, o que a gente vê como resultado de tudo isso é que a física está trabalhando hoje em dia e explicando muitos fenômenos numa escala que vai desde 10 a menos 17, ou talvez 18 de metro, até a escala praticamente do raio do universo, 10 a 26. Eu gosto sempre de citar o nosso Camões, que falava no homem como esse bicho da terra tão pequeno. Esse bicho da terra tão pequeno foi capaz de abranger toda essa escala de tamanhos. Bem, para terminar, o outro extremo, que é o extremamente complexo, que começa a ser estudado, e efeitos que têm a ver com
A matéria é muito longe de equilíbrio. Isso começou na física com o estudo dos vidros de spin, e Anderson, em particular, chamando a atenção sobre a complexidade, dando origem ao que ele chama ordem emergente, e, em particular, também se chegou das ideias sobre caos a uma ideia nova, muito importante nesse domínio, que é a ideia da criticalidade auto-organizada, introduzida por Perbach. Isto tem muito a ver com problemas em aberto, como o problema do caos quântico, o problema da computação quântica e o problema do sistema mais complexo que nós conhecemos, que é o nosso cérebro, o maior desafio que nos resta. E, muito provavelmente, muito a ver com o que eu chamarei a física da vida, que é o último tópico que eu queria abordar. Então, deixe eu mostrar aqui no álbum o que se pode fazer, bom, talvez começando com esta foto, com um instrumento que é consequência do laser, o chamado a pinça óptica, que permite fazer coisas como esta. Isto é um fragmento de DNA que está amarrado a uma microesfera capturada por um feixe de laser, é uma armadilha óptica, e é o trabalho de Steve Chu. E aqui, essencialmente, usando o laser para deslocar essa microesfera, é possível ir distorcendo o fragmento de DNA e observar sua relaxação, em que a gente está verificando aspectos da física de polímeros, o efeito chamado de reptação de um polímero com o DNA. Mas isso tem a ver com uma sugestão de Feynman. Feynman, ele no final da vida estava incentivando muito a ideia de que se procurasse ir cada vez numa escala menor de microminiaturização, dizendo que há muito lugar lá no fundo para isso. E ele uma vez fez uma aposta de que, aliás, ofereceu pagar algo como $50 a quem construísse um motor funcionando com dimensões menores que 1 milímetro. Ele teve que pagar isso menos de 3 meses depois. Mas o que ele muito provavelmente não teria imaginado é que o menor motor que nós conhecemos é um motor que foi construído pela vida, pela evolução, e que é a base de toda a geração de energia nos seres vivos, que tem a ver com o que se chama motor proteico, responsável pela hidrólise do ATP, que é a fonte de toda a energia da matéria viva, de todos os seres vivos, animais ou vegetais. Isso tem a ver com uma reação em que este motorzinho tem um papel central. Ele está representado aqui, ele tem esses 6 elementos, tem um eixo, e aqui o experimento fez, aqui está a estrutura molecular dele, aqui está ligado a ele, o que não ocorre na célula, um filamento de actina para servir como se fosse uma hélice e detectar a rotação. Então essas fotos mostram a rotação desse motor que na sua aplicação às células gira a uma frequência de 20 Hz, mas aqui ela está reduzida a 4 por causa do atrito viscoso com essa hélice. A eficiência desse motor é muito próxima de 100%, que deve deixar mortos de inveja todos os engenheiros. E ele é alimentado por um gradiente de prótons através da membrana celular. E como é que funciona esse motor? Esse é um desafio para os teóricos, porque ele funciona num regime do movimento browniano descrito por Einstein, em que, nessa escala, ele é submetido constantemente a um bombardeio, flutuações de moléculas
que transmitem energias comparáveis à energia de rotação, e, no entanto, ele funciona com essa energia, com essa eficiência. Uma sugestão que foi dada para explicar isso tem a ver também com Feynman, é muito bonita, que é o modelo chamado da catraca térmica. No seu livro de física básica, Feynman tem uma explicação lindíssima da segunda lei da termodinâmica. Na realidade, a ideia não é dele, mas de Ehrenfest, que é um modelo de demônio de Maxwell, em que a ideia é usar o movimento browniano para usar um sistema de catraca, em que aqui nós temos uma molinha e uma roda dentada, esse dente prende de tal maneira que ela só possa girar num sentido. Então a ideia é que tem aqui uma pá, o bombardeio das moléculas faz isso girar, só gira num sentido e dá talvez para suspender uma pulga. Se isso fosse possível, violaria a segunda lei da termodinâmica, porque estamos tirando energia de uma fonte térmica, um moto perpétuo de segunda espécie. Por que não funciona? Não funciona porque a molinha e o dente também são bombardeados. E aí eles se soltam, e quando se solta, a rodinha gira em sentido oposto. Então Feynman mostra a ideia de Ehrenfest, que se as temperaturas dos dois lados são iguais, a máquina não funciona, vai para frente e para trás e fica flutuando. Mas, se as temperaturas forem diferentes, funciona e é um retificador de movimento browniano. E a ideia para explicar esses motores proteicos é que eles talvez sejam demônios de Maxwell e retificadores de movimento browniano. Isso ainda, por enquanto, é especulativo, mas mostra que nós estamos entrando num domínio em que os físicos têm que se interessar por biologia e vice-versa. É o que eu chamaria, então, a física da vida. Com isso, eu quero terminar com a pergunta inicial. Será que, com o fim do século, nós estamos de novo no fim da física? Eu deixei várias perguntas em aberto que não sugerem bem isso. Mas eu queria contrastar as atitudes de alguns físicos famosos. Heisenberg, no fim da vida dele, trabalhou muito com Pauli, procurando criar o que ele chamava a teoria quântica do campo unificado, que é a ambição dos físicos de altas energias de hoje, que quando eles falam na teoria de tudo, a última teoria, tudo está nela. E Heisenberg achava que tinha encontrado essa teoria, junto com Pauli, mas Pauli não acreditou nisso. E Heisenberg, então, mais ou menos rompeu com ele, até publicamente, uma conferência em Genebra, que está nos anais da conferência. Heisenberg está apresentando o trabalho e Pauli, que está presidindo a mesa, diz: mas como é que você tem coragem de vir nos contar essas bobagens, quando eu já mostrei que isso tudo está errado? Bom, mas Heisenberg deu uma conferência pelo rádio, em que ele dizia que tinha encontrado, finalmente, essa teoria de tudo, e que só faltavam alguns detalhes técnicos para completar o seu trabalho. Aí, Pauli escreveu uma carta ao seu amigo Gamow, que a gente já viu aparecer, em que ele pedia que Gamow divulgasse, e tem a ver com aquela pergunta, se é o fim da física. Isso é a letra do Pauli dizendo o seguinte: comentários sobre os anúncios radiofônicos de Heisenberg. Aqui está, quero mostrar ao mundo que eu sei pintar tão bem como Tiziano. Só faltam alguns detalhes técnicos. Wolfgang Pauli. Bem, eu queria contrastar isso com duas frases de talvez os dois maiores físicos de todos os tempos, um dos quais eu vou sair do século XX, porque não cabe neste século. Então, uma delas é a de Newton, também no final da sua vida, como ele aparece neste retrato. Ele disse: não sei
como apareço aos olhos do mundo, mas aos meus próprios, eu pareço ter sido somente como um menino brincando na praia e me divertindo em, de vez em quando, encontrar uma pedrinha mais lisa ou uma concha mais bonita do que as de ordinário, enquanto o grande oceano da verdade permanecia todo por descobrir na minha frente. A outra, esta deste século, sim, é de Einstein, que disse: uma coisa aprendi numa longa vida, que toda a nossa ciência, medida em comparação com a realidade, é primitiva e infantil. Mas é o que nós temos de mais precioso. Muito obrigado. Temos ainda uma programação pela frente, mas se houver uma ou duas perguntas rápidas, nós poderíamos atender. Sim, Sr. Roland. Roland, com a idade, o meu senso auditivo prejudicou um pouco, então fale alto. Eu fiz uma lista de perguntas das coisas que você não ia mencionar e não sobrou nada. Mas, de qualquer maneira, hoje em dia, nessas interferômetros detectando ondas gravitacionais, tem até sensibilidade a efeitos que vão acontecer na escala de Planck. E tem especulações sobre o que vai acontecer se o espaço-tempo desaparece, né? E acho que isso dá uma abertura, já que o Super Collider morreu, a física que vai puxar esse muro para lá, entrar no oceano, talvez seja na astrofísica. Muito obrigado. Bom, se não houver mais perguntas, eu gostaria de fazer meu terceiro comentário. Quando eu comecei a fazer a apresentação, eu disse que ia fazer 3, o terceiro agora no final. Isso é para descrever uma prática que os estudantes aqui adotaram já há alguns anos. No começo do ano, quando os calouros entram, os veteranos costumam fazer um churrasco. E eles precisam angariar fundos para isso. E, então, eles descobriram um mecanismo para fazer isso, que é procurar na internet o número do RG dos estudantes ingressantes, os nomes deles, e eles preenchem umas carteirinhas muito bem feitas, vou mostrar uma daqui a pouquinho, e vendem para os estudantes por R$10, dizendo que a carteirinha dá acesso ao Centro de Informática Moisés, no Sensvai. Eu acreditando que nas brincadeiras está o que há de mais autêntico no espírito humano, eu achei que seria uma homenagem se a gente pudesse conceder ao professor Moisés uma dessas carteirinhas e, como o churrasco já foi, de graça. Eu gostaria de convidar o aluno que elaborou as carteirinhas esse ano, o André Thanos, para fazer a entrega da carteirinha. Eu gostaria de também contar o seguinte segredo. A razão principal que me motivou eu aceitar o convite para vir aqui foi saber que eu estaria falando para os estudantes. Muito obrigado. Vou guardar e usar, hein? Eu noto que a validade dela é até 6 de abril de 2070, que é quando nós comemoramos 100 anos do bacharelado. Bom, eu
nós vamos passar adiante com a nossa atividade, mas não sem antes agradecer ao professor Moisés por essa magnífica combinação de profundidade, diversidade, concreto, abstrato, que dá uma boa ideia de por que aquela turma da PUC resolveu ficar na física. Muito obrigado, professor. Professor Panipucci. Isso, vamos por aqui. Tá bom. Então eu vou convidar o professor Moisés, o professor Panipucci, o professor Almir Massambani, para comporem a nossa mesa. Acho que eu tenho que tirar isso. Prazer, viu? Eu estou com o livro do senhor aqui, de física, estou tremendo porque eu estou muito emocionado. E, infelizmente, ninguém conseguiu fazer o exercício 30 do capítulo 3. Será que o senhor poderia mostrar a resolução para mim, posteriormente? Qual é o exercício 30? Extra que o professor Moisés nos ofereceu. E vamos a continuar, então, com a programação, iniciando a entrega dos prêmios, como nós anunciamos, aos estudantes com melhor desempenho. E eu vou pedir, então, ao professor Luiz Nunes que faça a apresentação. Então, do prêmio Bernard Gross, lembrando da sua origem, certo? E explicando quais são os critérios da sua concessão. O prêmio Bernard Gross é uma instituição tradicional do nosso instituto e, como acho que a maioria sabe, é um prêmio que é atribuído aos estudantes com melhor desempenho acadêmico no ano que passou. Aí vocês têm uma lista dos professores do instituto que contribuem mensalmente para que no final do ano nós possamos atribuir esse prêmio aos estudantes que se distinguem. O professor Bernard Gross, todo mundo acho que sabe, é uma pessoa que teve uma profunda influência tanto na física brasileira, principalmente a contribuição na parte de física experimental, mas ele também marcou definitivamente a moldagem desse instituto, uma vez que ele tem passado boa parte do seu tempo aqui em São Carlos, desde a década de 70, e pela diversidade do seu interesse, pelo seu caráter, ele ajudou a nos transformar de um departamento de física que era predominantemente dominado por teóricos, para passar hoje a um instituto com caráter multidisciplinar e com ênfase na atividade experimental. Então, por isso, nós o homenageamos sempre com essa atribuição do prêmio. Nós o convidamos para
essa cerimônia, como a gente sempre faz, mas o professor Gross, devido à sua idade avançada, saúde, ele preferiu não comparecer hoje. Então, eu vou convidar o professor Guilherme, que é o grande companheiro do professor Gross, para fazer a entrega dos prêmios. O primeiro prêmio para o curso de bacharelado em Física, melhor desempenho acadêmico durante o ano letivo de 1999, coube a 2 estudantes, ao Paulino Ribeiro Vilas Boas e César Augusto Varuf Moura. Vamos começar pelo Paulino. Em seguida, o César Augusto Varuf Moura. Houve um empate técnico, a comissão houve por bem dividir o prêmio entre os 2 estudantes melhor classificados. Opa, vem cá, filho. Também no curso de bacharelado em Física, nós temos agora o prêmio para o melhor desempenho acadêmico durante o curso todo. E esse coube a Matheus Jatkiewicz Lazo. O prêmio também é atribuído ao curso de licenciatura em Ciências Exatas e o melhor desempenho acadêmico durante o ano letivo de 99 coube a Luciana Filomena Terreri Perseguim. E o prêmio de melhor desempenho acadêmico durante todo o ano coube a Joelmir Vidal Micelli. Nessa ocasião da comemoração do 30º aniversário do bacharelado, nós achamos que teríamos que prestar uma homenagem especial à pessoa que influenciou da maneira mais incisiva a criação e o desenvolvimento desse curso. O professor Almir Massambani foi o pai intelectual desse curso e foi, durante quase 3 décadas, um lutador incansável para que o curso fosse sempre se aprimorando. Foi um assessor didático, foi, no tempo que a Beth não trabalhava aqui, ainda ele ouvia as queixas dos estudantes, conhecia todos os problemas, procurava, influenciava, lutava, se esforçava. Então, nós temos uma dívida imensa de gratidão com ele. E, em função disso, nós resolvemos instituir um prêmio Almir Massambani para estímulo ao desenvolvimento de atividades extracurriculares. E eu vou pedir ao professor Almir que faça a entrega desse prêmio. Essa foi a primeira ocasião, então, que nós tivemos que decidir. Houve uma inscrição e nós recebemos 9 trabalhos extracurriculares
contribuído por 9 alunos diferentes. Os trabalhos foram analisados por uma comissão, especialmente constituída para esse fim, que, olhando todos os trabalhos, eu fiz parte dela, então falo em nome da comissão, dizendo que todos os trabalhos mereceriam, sem sombra de dúvida, a atribuição de um prêmio. Infelizmente, a gente tem que escolher apenas um. Houve trabalhos de iniciação científica, saíram publicados em revistas de primeira linha, houve trabalhos de divulgação, houve uma apostila, que é praticamente um livro de física atômica, que foi contribuída, houve um software, que é realmente fantástico, que pode ser perfeitamente usado em disciplinas de graduação, visualmente muito atraente, muito fácil de ser usado e muito instrutivo. Mas, de todos os trabalhos submetidos, a comissão encontrou um que se destacava tanto pela qualidade como pela diversidade das atividades, todas elas centradas, na verdade, na área de divulgação científica, mas um trabalho realmente extraordinário e, por isso, foi selecionado para o prêmio. A estudante é Dione Fagundes de Souza, que, então, eu vou pedir ao professor Almir que entregue a ela esse primeiro prêmio Almir Massandag. Na complementação, nós gostaríamos também de marcar essa oportunidade com um agradecimento especial ao professor Gross, que não está presente, mas nós faremos assim mesmo, e ao professor Almir. E para isso eu vou pedir a Marli, que, por favor, entregue ao professor Almir uma placa comemorativa com profunda gratidão do nosso Instituto por todo o trabalho que ele fez. E, em seguida, uma placa comemorativa, nós temos uma para o professor Bernard Gross. Eu vou pedir a Marli que entregue ao professor Guilherme. Então. Eu vou devolver a palavra ao professor Panipucci para encerrar. Ok. Bom, isto conclui então a cerimônia programada para hoje. Eu quero novamente agradecer ao professor Nussenbach por ter vindo a brilhantar a nossa simples festa e aos colegas que se juntaram a nós nessa festa, professores da casa, antigos professores, alunos, ex-alunos, a todos os que fizeram que ao longo desses 30 anos o Instituto de Física chegasse a ser o que é hoje e os que estão trabalhando hoje para que no futuro seja ainda melhor do que atualmente é. Muito obrigado, meus jovens amigos, e até a próxima vez. Obrigado, Moisés.